Nós sempre trazemos histórias com mistérios aqui pro canal e hoje iremos ver um mistério à moda antiga. Já é bizarro quando uma embarcação simplesmente some no meio do oceano, desaparecendo com toda a sua carga e tripulação. Mas e quando apenas a tripulação desaparece, deixando o barco intacto à deriva, sem sinais de violência ou de roubo de carga? Pois é essa história que vamos ver hoje, então deixa o like aí embaixo, é de graça e ajuda muito aqui o canal. Comente aí suas teorias sobre esse caso e vamos embora. Em 1860, na Nova Escócia, um homem chamado Joshua Dewas era conhecido por ser um dos primeiros e mais conhecidos construtores de navio da Baía de Fundy, no território canadense. Joshua trabalhava majoritariamente com escunas pequenas que eram usadas para levar mercadorias entre os pontos de venda ao redor da baía. Foi buscando expandir seus horizontes de trabalho que Joshua se mudou para a cidade de Advocate Harbour, que é uma comunidade já conhecida por seus habilidosos construtores navais. O primeiro navio feito por Joshua em Advocate Harbour foi o nomeado Amazon, inspirado nas guerreiras amazonas por ser o navio mais difícil de fazer e consequentemente o mais forte de sua carreira até o momento. O Amazon tinha 30 metros de comprimento e 7 de largura, carregando 2 mastros e 2 decks. Apesar de não ser a maior embarcação do posto, o Amazon sem dúvida chamava muita atenção por conta da sua beleza e robustez. Era impossível para qualquer um ali na época prever o que iria acontecer com aquele barco alguns meses depois. O primeiro capitão do Amazon foi o Robert McClellan, que iria levá-lo carregado de madeira para a cidade de 5 ilhas, porém em pouquíssimos dias de viagem, Robert desenvolveu uma pneumonia severa que acabou impedindo que ele continuasse navegando. Robert acabou morrendo pouco tempo depois em decorrência da sua doença. O primeiro carregamento bem-sucedido da embarcação foi o corpo de seu primeiro capitão, que foi entregue para sua agora viúva. Esse foi apenas o começo da trajetória bizarra desse navio, porém antes de continuar vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador que tem tudo a ver com o tema do vídeo. Pessoas, o vídeo de hoje é patrocinado pelo World of Warships. World of Warships é um jogo multiplayer de guerra naval para PC e é gratuito. Nele você pode escolher uma dentre as várias classes de navios que tem no jogo e jogar com seu time nos mais de 40 mapas disponíveis. Dá uma olhada na imersão desse jogo, os gráficos estão incríveis e o clima dele é dinâmico, ou seja, ele vai alterando de acordo com a situação que tá rolando na gameplay. Isso deixa a partida muito mais divertida e você pode jogar com navios de guerra, com contra-torpedeiros, porta-aviões, cruzadores e até submarinos. E essas partidas podem ser tanto com seus amigos ou você pode jogar sozinho, e todo mês eles trazem uma novidade, então não é um jogo que vai ficar chato conforme o tempo, e vocês podem baixar ele de graça aí na descrição e usar o cupom BRAVO na hora de se registrar para poder ganhar vários brindes como navios, dobrões, que é o dinheiro do jogo, e 7 dias de conta premium de graça. O jogo também está disponível para consoles e o link para download tá aí na descrição. Muito obrigado World of Warships por patrocinar esse vídeo e agora vamos voltar ao nosso assunto. Durante um período de quase 7 anos, o Amazon sofreu diversas colisões, chegando até a afundar, e ele foi restaurado 2 vezes. A última foi em 1868, quando foi vendido para um americano chamado Richard Haynes por $17 mil. Para manter o navio nas águas americanas, Richard precisaria pagar impostos para registrar o Amazon. Como desculpa para não fazer isso, ele disse que havia reformado a embarcação completamente, chegando a renomeá-la como Mary Celeste e que agora estava sem dinheiro. Essa suposta reforma custou muito caro a Richard, então somando os impostos devidos mais as dívidas da reforma, o Mary Celeste acabou sendo apreendido com menos de 10 meses de compra. O navio então foi comprado por um ex-capitão, o James Winchester. Acontece que o antigo dono, Richard, não tinha reformado a embarcação, na verdade ela estava toda apodrecida e James precisou desembolsar cerca de $11.500 para poder navegar com o barco. Para amenizar os gastos, James vendeu uma parte do navio para Benjamin Spooner Briggs, que se tornou capitão e sócio do Mary Celeste. Benjamin se tornou o 6º capitão da embarcação em 11 anos e fez sua primeira viagem saindo de Nova York em direção a Gênova, na Itália. Porém, por ser muito pegado à sua família e por estar empolgado com a viagem, Benjamin chamou sua esposa, a Sarah Elizabeth Briggs, e seus filhos, Arthur, de 8 anos, e Sofia, de 2, para irem juntos. Arthur acabou não conseguindo ir por conta das suas aulas, então ele ficou com os avós em Nova York. Então, além de Sarah e Sofia, Mary Celeste levava mais
18 membros da tripulação: Benjamin Briggs, Albert Richardson, Andrew Gilling, Edward Head, Volkert Lorenson, Boy Lorenzen, Arian Martens e Gottlieb Gutsched, além também de um gato que acompanharia eles na viagem. Junto a eles, um carregamento de 1.701 barris foi colocado no porão do navio. A viagem teve início em 5 de novembro de 1872, saindo do Pier 50 em Nova York. Por conta dos ventos fortes e da neblina, típicos da época, o capitão acabou se vendo na obrigação de ancorar em Staten Island por 2 noites até se tornar seguro para viajar novamente. Foi nesse meio tempo que Sarah escreveu a última carta para sua madrasta, contando que estavam bem e as condições da viagem. Um outro navio estava atracado próximo ao Mary Celeste, o Dei Gratia, que era muito similar ao Mary Celeste, por sinal. Esse navio também iria para Gênova e ele estava sob o comando do capitão David Morehouse. Existe a teoria de que David e o capitão do Mary Celeste, o Briggs, eram amigos, mas isso não foi confirmado. Após seguirem viagem novamente, Mary Celeste não encontrou muitas dificuldades inicialmente. Os ventos estavam favoráveis e tudo fluía muito bem. O Dei Gratia partiu em viagem 8 dias após o navio de Briggs partir. No dia 25 de novembro, eles começaram a enfrentar ventos fortes novamente, então o capitão Briggs decidiu que era melhor atracar em uma ilha chamada Ilha Santa Maria. Lá eles ficaram hospedados até os ventos acalmarem. Comeram, descansaram e depois seguiram viagem. Durante a tarde do dia 5 de dezembro, o capitão David avistou velas de outro navio que estava a 8 km de distância de onde eles estavam. Esse navio parecia estar se aproximando do Dei Gratia. Com a névoa baixando, ele percebeu que se tratava de um navio de grande porte, o Mary Celeste. David estranhou, afinal o navio deveria estar 8 dias à frente deles. Será que se perderam e foram procurar ajuda? Bom, o bizarro foi quando a embarcação se aproximou e nenhuma pessoa foi avistada. Ele pediu então para que Oliver Duvaux e outros 2 tripulantes pegassem um dos botes disponíveis e fossem até a embarcação para tentar encontrar alguém. Foi chegando lá que eles perceberam que realmente não havia nenhum tripulante no navio. Ele estava completamente vazio. Oliver percebeu que as velas estavam caídas, rasgadas e fora de ordem, e que algumas pareciam ter sido puxadas rapidamente de maneira quase que desesperada. O interior das cabines estava encharcado e as janelas estavam cobertas com tábuas de madeira. Provavelmente a tripulação fez isso por conta das chuvas. As camas do capitão e da sua família estavam desarrumadas, como se eles tivessem acabado de acordar, sabe? E todos os objetos pessoais deles estavam lá. Inclusive, o navio tinha alimentos para muito mais dias de viagem. Apesar da situação estranha, a equipe do Dei Gratia não parecia preocupada com o paradeiro dos tripulantes do Mary Celeste, mas sim com a recompensa que receberiam por encontrar o navio. Oliver contou ao capitão que, apesar de alguns detalhes, o navio tinha condições de seguir viagem e ele concordou. David então deu o comando do Mary Celeste para Oliver para que ele pudesse guiar o navio. Oliver chegou até o Estreito de Gibraltar e lá o barco foi atracado. Mary Celeste recebeu a equipe de investigação que tentava entender o que havia acontecido naquela embarcação. Parecia que a cada passo que eles davam dentro do Mary Celeste, eles ficavam mais distantes de descobrir o que tinha acontecido ali. Uma teoria de que a tripulação do Dei Gratia tinha armado uma emboscada para o navio do capitão Briggs surgiu, porém as investigações mostraram o contrário. Não haviam sinais de luta corporal, de sangue ou de qualquer outra coisa do tipo que indicassem que os tripulantes foram retirados do navio à força. Mary Celeste estaria em perfeitas condições se não fossem as velas rasgadas e uma lateral do barco danificada também. Uma coisa que chamou a atenção dos investigadores foi a descoberta de uma espada com material de tom avermelhado embaixo da cama do capitão, o que reacendeu a possibilidade de um crime. Porém, testes químicos foram feitos e comprovaram que não havia sangue na espada. Provavelmente as manchas vermelhas eram nada mais do que ferrugem. Além disso, o Dei Gratia era uma embarcação mais lenta, então era praticamente impossível que conseguissem ultrapassar o Mary Celeste para criar a tal emboscada. Outra teoria era que a própria família do capitão Briggs estava envolvida e eles teriam desaparecido para a equipe do Dei Gratia ir lá e encontrar o navio e poder pedir o valor do seguro do navio para que eles repartissem tudo depois. Essa ideia perdeu força por conta do outro filho do casal, o Arthur, que não faria sentido que ele fosse deixado para trás para eles sumirem com dinheiro. Com o passar dos anos, diversas outras teorias foram surgindo, inclusive muitas delas bem desconexas com a realidade, porém que ganharam muita popularidade. Em uma delas, em 1894, um autor disse que Mary Celeste estava carregando passageiros e um deles teria enlouquecido
fugido durante a viagem e assassinado todos que estavam a bordo. Depois descobriram que o autor dessa teoria era o criador do Sherlock Holmes e aquela teoria na verdade era só um conto de ficção. Mas a teoria mais aceita sobre o que aconteceu com o navio envolve a carga dele, os 1701 barris de álcool. Com as mudanças de pressão causadas pelas temperaturas que enfrentaram, é possível que uma grande quantidade de gás tenha sido liberada pelos barris. Esse gás, quando inalado por um homem adulto, pode causar dores de cabeça, tontura e confusão mental. Benjamin Briggs sabia disso e sabia que os sintomas em um bebê de 2 anos poderia ser ainda mais grave. Além disso, os gases poderiam causar uma explosão fatal no navio. Ele tinha duas opções: ficar no barco e arriscar a vida de sua filha e de toda a tripulação, ou colocá-los em um barco menor e aguardar, ou tentar chegar com vida em alguma terra firme. O capitão, sabendo dos riscos, colocou todos em um bote pela lateral esquerda do navio, o que explicaria o dano que ele teria sofrido ali. Ele teria aberto o porão para fazer os gases saírem, então teoricamente eles só precisariam ficar algumas horas no pequeno barco, amarrados por uma corda que os prendia ao Mary Celeste. Ela teria que ser comprida o suficiente para deixá-los longe de qualquer perigo, mas não tão longe para eles conseguirem voltar e seguir viagem. Porém, um relatório climático da região mostra que naquele dia a área foi assolada por chuvas e ventos fortíssimos, o que teria acelerado o Mary Celeste bruscamente. Sendo assim, o barco da tripulação não conseguiria se manter próximo da embarcação, que acelerava cada vez mais. Caso continuassem puxando o cabo, era provável que ele se rompesse. A única saída para eles seria cortar a corda e tentar chegar na ilha mais próxima, que no caso era Santa Maria. Porém, de acordo com os relatórios, o vento estava contrário ao destino deles, o que pode ter os empurrado para mar aberto. Essa teoria foi sugerida por um familiar de Benjamin e é a mais debatida e aceita dentro do caso. Após a investigação, o capitão Winchester foi até Gibraltar para poder reaver a embarcação e poder designar um novo capitão. Esse novo capitão entregou a carga que estava intacta lá em Gênova e a embarcação passou a ser considerada amaldiçoada, já que ninguém ainda sabia o que tinha acontecido com os tripulantes, e essa historinha ganhou ainda mais força quando futuramente um outro capitão adoeceu durante uma viagem e ele acabou morrendo horas depois de desembarcar. Anos depois, após ser vendida e revendida, o Mary Celeste foi intencionalmente afundado para o seu dono e o capitão poderem ganhar o dinheiro do seguro, e eles combinaram tudo isso lá com a equipe, todo mundo ia ajudar a afundar o navio, porém uma parte aceitou pelo dinheiro e outra parte confessou depois que realmente acreditava que aquele barco era amaldiçoado e que queria afundá-lo. Na época, imagina o quanto de história que não inventaram sobre esse barco e quanta gente realmente tinha medo dele. Mary Celeste teve seu fim em 3 de janeiro de 1885. O seguro da embarcação nunca foi pago e até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu com a família e os tripulantes no dia do desaparecimento. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.